iniciar hoje a nossa palestra um pequeno texto. Em sequência eu vou abordar um pouco o assunto. Existe um lugar no Rio de Janeiro que não nos deixa esquecer: o horror da escravidão, mas que ao longo do tempo foi se transformando ao ponto de resistência e cultura afro-brasileira. O Caso Valongo, localizado na zona portuária, serviu de porto para a chegada de navios negreiros, construído em 1811. Foi o principal local de escravos até 1831. Infelizmente, estima-se que entre 500 mil e 1 milhão de escravos tenham desembarcado por lá. Entre 1850 e 1920, a área do entorno tornou-se um espaço de trocas culturais entre negros escravizados e libertos, de diferentes nações. Alguns passaram a chamar a região de Pequena África. Hoje, o Cais do Valongo é um local de memória, reconhecido pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Então, eu comecei hoje o assunto aqui, dando referência, né, a esse local no Rio de Janeiro, que é o Caso Valongo. Como eu citei aqui no texto, né, um local que foi a chegada ali dos negros trazidos pela África ali, e esse ambiente, né, essa região, ela se popularizou justamente por diversas trocas culturais que é viva até hoje ali. Então esse espaço, ele acabou, né, com o tempo ele foi meio que esquecido, né, através da civilização em si, a estrutura das cidades, né, acabou sendo apagada um pouco ali, e sem querer ele foi redescoberto, né, por alguns historiadores, até alguns cemitérios que era meio que clandestino na época. Então acabou tendo algumas escavações, e hoje em dia, né, quem conhece o Rio de Janeiro, quem já passou por lá, né, Museu do Amanhã, fica bem naquela redondeza ali, e tem até uma parte lá, né, que eles conseguiram, não bem fazer uma escavação, mas deixar ela mais restrita, né, com algumas pedras, então, para ter essa memória desse lugar. E por que eu estou falando isso? Porque hoje eu vou falar de uma personagem, digamos assim, né, de uma figura bastante importante aí, que ela se chama Hilária Batista de Almeida, mais conhecida como Dona Seata, Tia Seata, né? E eu trouxe ela aqui justamente para a gente entender essa discussão toda de algumas figuras que elas acabam sendo esquecidas. Então, Tia Seata, ela foi, né, considerada a mãe do samba, né, entre aspas, porque o samba ele já existia. Eu vou falar o porquê que ela foi considerada assim, e também pelo grande papel importante que ela teve, né, de notoriedade, que tornou-se ela muito conhecida também, foi justamente porque ela acabou curando um presidente na época. Então, Tia Seata, né, como ela era conhecida assim, ela foi bastante famosa, né, porque ela era uma cozinheira. Ela nasceu na Bahia e ela acabou indo para o Rio de Janeiro. Então, por ela ser cozinheira, né, era muito comum que os escravos, né, as mulheres, preferencialmente, né, elas acabavam fazendo alimentos ali e vendiam esses alimentos, né, de uma forma ali de subsistência. Então, eram as famosas quituteiras. E as quituteiras, né, quem tiver interesse de pesquisar, é muito interessante, a gente já encontra vários documentários sobre elas, né, justamente pela forma que elas acabavam, a importância que elas traziam ali para aquela época, de levar sempre os alimentos, tanto para as pessoas que estavam passando ali trabalhando, quanto as pessoas que estavam chegando nesses portos ali. Então elas teve um papel muito fundamental e trazia toda essa característica, né, das suas vestimentas ali, da cultura, do turbante, de pulseiras. Então elas evidenciavam a sua cultura muito fortemente ali naquelas praças, naqueles ambientes. Então sempre com a comida ali pronta, né, e que elas faziam essa bodeação, esse trajeto, né, das casas até pararem ali nesse ponto e ter uma referência e ter essa troca ali cultural. Então Tia Seata, ela foi cozinheira e também sacerdotisa de candomblé, sendo uma das mais famosas e influentes na história.
Então, primeiramente, quando a gente pesquisa sobre Tia Seata, a gente encontra uma imagem muito comum que vários museus, várias reportagens colocam dela, mas não significa que seja ela de fato, porque eles acabaram meio que tendo recriou essa imagem ali, mas ninguém não conheceu, né, de fato assim, as características dela. Só os filhos dela que dão algumas características, algumas pessoas dão uma característica, mas não tem nenhuma fotografia, por exemplo, de Seata. Então a imagem que vocês encontram dela ali é justamente uma coisa mais montada. Mas diziam, né, que ela era uma mulher muito bonita, muito chamativa, tinha uma beleza que chamava bastante atenção, inclusive os seios, né, dela era muito farto, então tinha aquela coisa da mulher brasileira, então ela trazia isso muito fortemente na imagem dela, quando a gente vê alguns relatos de pessoas quando vai falar dela. Então ela nasceu em 13 de janeiro de 1854, em Santa Amaro da Purificação, que é no Recôncavo Baiano, na Bahia, certo? Essa data também, que é colocada como nascimento de Seata, não se sabe se ela é verdadeira, sabe que é no ano de 1854, mas o dia específico é meio que uma estimativa, porque não existe nenhum documento assim para a época. Assim como quando a gente pega um pouco, né, da história dos escravos, né, eles tinham seu nome, né, original, né, vindos da África, mas quando chegavam no Brasil, pela catequese, ele como era catequizado, alguma coisa assim, acabavam eles sendo batizados com outros nomes. Então acaba se perdendo um pouco aí desses documentos em si. Então, segundo se conta também, né, que ela inicia no candomblé queto, o Rodolfo Manuel Martins de Andrade, aos 16 anos, justamente para o orixá Oxum. Então ela vai se iniciar aos 16 anos ainda no Recôncavo Baiano, né, na Bahia, e depois desse tempo, né, Seata ela vem justamente para o Rio de Janeiro. Então há pouco relato também da sua adolescência, né, desse período de 16 anos aos 22 anos dela, né, porque ela tem um filho, ela acaba tendo uma filha com um rapaz, e ela acaba vindo da Bahia para o Rio de Janeiro, mas não se sabe como Seata vem, o porquê que Seata vem para o Rio de Janeiro, porque naquela época era muito comum, né, ainda está muito forte a escravidão, e poucos escravos conseguiam se libertar. Então, por ela fazer esse trajeto, não se sabe se os pais dela eram escravos ou não, se pagaram a alforria dela, se os pais dela, né, se eles conseguiram só pagar a alforria dela, ou se ela mesma conseguiu fazer essa libertação, libertando, né, da alforria por conta de si própria. Não se sabe ainda desse período. Então ela vem ao Rio de Janeiro justamente com a sua filha, né, que é o nome de Isabela. Então ela tem um filho, né, com o Alberto da Rocha Guimarães, e assim depois ela vai acabando mudando para o Rio de Janeiro. Quando ela muda para o Rio de Janeiro, né, ela inicialmente ela vai morar ali em algumas casas e tal, depois ela passa justamente a morar numa região, né, que é justamente nessa região ali, no caso do Valongo, que é mais próxima ali. Então ela acaba tendo uma influência muito forte, justamente como ela já era da região, né, de matriz africana, o candomblé já era iniciado ali, desde os 16 anos, mas ela consegue encontrar pessoas ainda ao seu redor ali que também participavam, né, da religião também, e faziam parte. E ela tem esse contato muito forte ali. Então ela se muda um pouco, se muda de algumas localidades no Rio de Janeiro, até ela se fixar mesmo ali no caso, próximo ao caso, né? Então é onde ela vai vender, né, seus quitutes ali, vai fazer seus quitutes e justamente ter esse contato com toda aquela população que está ali. Então ela vai ser iniciada, né, no candomblé, e depois ela encontra justamente com João Abalá. Os nomes que eu vou citando aqui, eles são bem
comum, né? Bem importante, na verdade. Ele traz um importante porque está tudo no começo ainda ali. Então, dessa propagação ali da religião. Então, é como se fosse uma referência ao passado, como se fossem os primeiros ali, né? Não digamos os primeiros, né? Porque a gente não sabe ao certo. Mas que teve uma grande importância ali justamente por dar continuidade aos cultos de matriz africana, de religião de matriz africana. Então, ela se casa, né, depois com João Batista, com outro rapaz que ela conhece aqui, e ela tem mais 14 filhos, além de sua filha que ela já tinha trago ali com ela. E ela continua sua vida religiosa ali na casa de João Abalá. Como eu falei com vocês, que ela tinha se iniciado ali, e como ela começou a desenvolver com João Abalá, ela acaba, né, chegando a esse desenvolvimento até ela ser uma mãe pequena. Né, porque na nossa religião a gente temos, né, esse processo, não todas as casas, né, mas muitas das casas, igual a nossa mesmo, tem esse processo, né, a gente passa por médio, se a pessoa tiver desenvolvimento, tiver no caminho, né, dela ser um pai ou uma mãe de santo, ela passa pelo pai pequeno ou mãe pequena e até chegar mãe grande, ou a gente fala mãe ou pai de santo mesmo, normal. Então tem esse processo todo, então ela se torna mãe pequena no terreiro, e esse terreiro é na Rua Barão de São Félix, onde encontra a curiosidade, né, que nesse próprio lugar ele vai ter também uma grande concentração de malês, né, que são muçulmanos negros, que chegam naquela época também escravizados. Então ela tem muito fortemente esse contato com os malês também, né? A gente teve o filme aí há pouco tempo sido liberado, interessante também a gente pesquisar depois. E nessa região também tinha uma mesquita. Então ela tinha, na verdade, né, o autor cita um pouco isso nesse texto, mas no caso ali ao redor, na verdade a gente vai ter vários tipos, né, de pessoas de diferentes etnias ali. Como os ciganos também, né, eles vão estar ali presentes muito fortemente, e acaba que a casa de Seattle, que eu vou falar um pouco mais para frente, ela acaba abrangindo todo mundo e todo mundo conhece a casa dela, justamente por ela ter esse espaço aberto mesmo para a comunidade se adentrar mais. Então, com isso, né, ela foi responsável pela sedimentação do samba carioca, que tornou uma espécie de primeira dama das comunidades negras da pequena África. Então, ali naquele momento, ela ganha muita notoriedade, né, porque a casa dela é bastante frequentada justamente por músicos. Então, como ela já era uma quituteira ali, ela já tinha uma grande fama ali pelas suas vendas e tudo mais, e ela também acaba que a casa dela, muitos músicos começam a frequentar, então as pessoas são muito bem-vindas ali, e ela vai misturar, né? Na verdade ela não vai misturar, a religião já acontecia isso desde a África, que acaba que ela traz isso um pouco ali para aquela região. Então ela ficou marcada, né, como um dos principais propagadores da cultura afro-brasileira nas nascentes das favelas cariocas. Então ela vai ser dona, né, de uma casa ali na Praça 11, que ela também é bastante comum hoje em dia, né, com as coisas bastante ali, acaba muitas das coisas da região ali é tombada, né, como patrimônio histórico. Justamente essa casa que ela morou ali, ela virou um museu, e onde ela reunia ali diversos músicos. E, na verdade, na casa dela mesmo, alguns compositores ali que estavam ali presentes, né, acabou compondo, né, um samba chamado Pelo Telefone, que, na verdade, foi o primeiro samba gravado em disco. Então, até então, não tinha nenhum samba sido gravado desde aquela época. E, partir, né, dessa composição, que tinha essa reunião nessa casa dela, eles conseguiram gravar essa música, né, que é um samba que foi assinado por Donga e Mauro de Almeida, interpretado pelo baiano Manuel Pedro dos Santos, também nascido, né, na região da Bahia. Então essas pessoas acabaram se reunir por fazer samba na casa, e que hoje em dia essa casa ela virou museu justamente por ela ter essa comunidade ali forte, né, tendo sido mantida, e para a gente acarretar, ter como influências no carnaval de hoje mesmo.
Então a Seata, ela faz da sua vida ali um trabalho constante, né? Tornando-se a outras tias baianas iniciadoras das tradições da Bahia Quituteiras, no Rio de Janeiro, através dos seus vestimentas, suas roupas, né? Seus colares, sua pulseira, desenvolvendo atividade através de um forte fundamento religioso. Então, ela era uma quituteira, né? Ela fazia diversos tipos de comida ali, tanto salgada quanto doce. Só que ela tinha sua especialidade maior, né, com os doces ali. Os doces dela acabavam tendo uma maior popularidade ali, né? Então criou-se uma fama ali com os doces dela. Então ela vendia bastante doce justamente por essa fama dela. Então ela acabava, quando a gente fala de tia, né, ela foi chamada por tia também, justamente traz essa cultura também da África. Tinha falado em outras palestras aqui, né, até a origem, por que a gente fala mãe e pai de santo. Porque na África mesmo, a gente é cultural lá, tanto qualquer pessoa da família, né, que se torna responsável ali da família, ou não responsável, ou tem uma responsabilidade ali, ela é chamada de pai e de mãe. Então, por exemplo, se eu tenho um irmão mais novo, se eu estiver na África lá, ele vai me chamar de pai, por exemplo. Ele pode passar a me chamar de pai, por eu ajudar nos cuidados, levar ele para a escola, fazer qualquer atividade com ele. Assim como um tio também, assim como um padrinho, ou até os vizinhos mais próximos ali, porque na África tem esse fundamento muito forte de comunidade. Então, por isso, nas religiões de matriz africana, ela traz muito esse senso de comunidade, que não tem como, né, falar de religião de matriz africana e separar essa questão de comunidade. Então, tem um termo também de tia, justamente, né, porque passa aquele vocabulário das pessoas chamarem de tia ali. Então, tem diversas tias, né, vou citar algumas aqui, que são mães de compositores, que também estão presentes na religião de matriz africana na época, né? E também que fazia toda essa manutenção ali da comunidade, que elas sempre estavam ali como vendedoras de quitutes, como costureiras e dentre outras coisas, né? Então tinha as tias, né? Bibiana, sua irmã de Orixá, que era bem próximo à tia Seata, Celeste, que é mãe de todos os prazeres, Mônica, Carmen, Pisciliana, Amélia, Veridiana, Josefa, Rica, dentre outras. Então essas tias chamadas assim eram justamente, né, mãe desses compositores que frequentavam a casa lá, pessoas do axé que estavam ali, né, como mãe de santo ou membros da religião e que ajudava toda essa manutenção. Então é uma tradição ali dizida já, né, como herança trazida ali pelos escravos mesmo, dando continuidade. Eu não sei se hoje em dia ocorre isso, né? Por exemplo, quando eu era mais novo, né, era muito comum chamar os professores de tia. A gente pegava e falava assim, ô tia, né? Comum, né? Ter mais professoras mulheres. Então tinha muito comum, pelo menos na minha cidade. Não sei se hoje em dia é assim, mas a gente vê algumas pessoas também, né, tendo esse tratamento, algumas pessoas de região periférica, a gente fala ô tia, isso é muito comum também no Rio de Janeiro, as pessoas ter esse dialeto. Então é justamente como uma maneira de cuidado ali, né, de afeto, de união da comunidade mesmo. Então todas as tias, elas estavam envolvidas ali com o candomblé ou com a macumba, né? Porque no Rio de Janeiro se dizia, né, macumba. Esse nome, a origem, passa a dizer mesmo. É no Rio de Janeiro, né? Relacionava o termo, né, a macumba mesmo. Então essas tias eram responsáveis, justamente, elas estavam envolvidas ali com, que digamos, o carnaval em si. Então naquela época, né, os carnavais eles eram comemorados em grandes clubes ali. Então as pessoas acabavam procurando algumas fantasias, né? Porque nesses clubes ali tinham algumas competições carnavalescas e as pessoas passavam nessas tias
né, justamente procurando algumas roupas, algumas fantasias ali. E era justamente, foi bem no início ali que tudo começou. Então, como era uma comunidade, eles acabavam se reuniam com música e tudo mais, né? A gente tem, antes do carnaval, né, acontecer mesmo, como hoje em dia, como, na verdade, as escolas de samba, né, a gente tinha os ranchos e os cordões carnavalescos, que eram aquelas passagens, né, como se fosse uma passeata, assim dizemos, um bloco, na verdade, né, que ia passando. Então as pessoas ali que se reuniam, eles iam justamente passando na casa dessas tias, né, tanto para comemorar um pouco do carnaval ali, se divertir, até depois elas irem para os clubes e terminar a festa no clube. Então o carnaval onde ele era comemorado. E que deu toda essa origem das escolas de samba hoje em dia. Então por isso que fala, né, que Tia Seata, ela tem essa grande importância para o samba, tanto na parte, né, que ela agregava alguns músicos ali e fazia da casa dela uma festa, quando ela tem essa origem também, né, por alguns blocos, assim, digamos, né, cordões carnavalescos, que dão origem também às escolas de samba. Com o passar do tempo, desenvolve nas escolas de samba que hoje em dia temos. Então, trazer Tia Seata aqui é justamente falar dessa figura, né, que a gente temos, né, que é a importância dela na religião também de matriz africana. E por que disso, né? Porque tem um contexto um pouco que ele andou sendo perdido. Ao passar do tempo, né, com o tempo, a gente acaba perdendo algumas tradições, algumas coisas da religião, que é uma coisa normal. Algumas outras coisas também acabam se modificando, principalmente, né, dentro da Umbanda mesmo. Ela acaba sendo transformada ali, mas que por isso que eu trouxe hoje essa figura aqui pra gente, que ela expõe, ela expressa, na verdade, né, justamente o que eu quero dizer aqui. Então ela vai, né, além dela ser uma quituteira, ela vai fazer algumas roupas e empresta suas roupas de baiana, justamente, né, empresta, na verdade, ela aluga suas roupas ali para as pessoas no carnaval, e ela aluga também para os homens da época, né? Os homens eles se vestem também de baiana, justamente porque tem esses concursos ali, e ela acaba tendo essa fama também. E além de outras coisas, além dela pegar, né, fazer com os quitutes dela, ela vai ter outras fontes de renda. Então, quando eu comecei a estudar ela, assim, eu fiquei pensando, para a época, uma mulher fazer isso tudo, assim, que ela pensar e fazer todas essas coisas, né? Eu falei assim, nossa, ela foi uma grande empreendedora, né? Que ela conseguiu fazer do seu trabalho ali, desenvolver, e ela acaba desencadeando várias coisas que eu vou falando aqui para frente. Depois dos seus quitutes, né? Ela acaba também, além dela fazer as roupas ali, ela vai também fazer algumas festas. Como a gente temos na época ali aquele sincretismo muito forte, então como ela era iniciada ao Oxum, ela era bastante conhecida pelas suas festas, né? Duas festas grandiosas que ela fazia, era de Nossa Senhora da Conceição, né? Sincretizada por Mãe Oxum, e também Cosme e Damião, que era sincretizada aí dos Ibedes. Então, sempre quando Seata, antes dela fazer quando ela fazia seus doces e iam vender ali naquelas praças, ela sempre fazia uma oferenda a Cosme e Damião ali, justamente pedindo, né, proteção, pedindo abundância nas suas vendas ali, mas ela nunca deixava de fazer as oferendas a ele. Ela não saía sem dela oferendar uma parte do que ela fez ali para os Ibedes. Com isso ela tinha muito sucesso, justamente por ela já ter aquele sucesso, né? Aquela mão pelo doce, os doces dela eram bastante conhecidos, e ela não deixava de seguir essa tradição. Então vamos para a parte aqui que ela ficou bastante conhecida, né? Como eu tinha iniciado aqui, Seata ela ficou bastante conhecida justamente pelas festas a quais ela dava, né? Tanto para o Oxum ali, quanto para Ibeje, mas também as festas que aconteciam na casa dela. Então ela acaba agregando
todos esses povos ali, e ela cultua tudo isso, né? Não somente a religião dela na época ali, mas ela cultua de uma forma tudo junto em relação ao que como que isso acontece na África, né? Então ela pega, o que acontece? Havia cerimônias, né, as missas ali, e ela ia na missa também, frequentava as missas, e após a missa, ela fazia acontecer as festas na casa dela. Então as pessoas iam lá, reuniam, né, faziam samba com violão, pandeiro, todos aqueles instrumentos levados para lá, eles chegavam e faziam. Então sempre aconteciam as festas na casa dela, logo após a missa, não somente logo após a missa, mas também em algumas outras coisas. Porque o que acontecia? As festas dela começou a ter uma proporção tão grande que às vezes durava 3, 5 dias, 10 dias. Então as pessoas, muitas delas, elas pegavam, iam trabalhar e voltavam para a festa. E durava 10 dias a festa na casa dela. Então, como ela tinha esse centro de comunidade muito grande ali, as pessoas acabavam tomando banho mesmo na casa dela, trocavam de roupa ali, ia trabalhar, voltava para a festa e continuava todo esse ritual. E esse ritual todo ocorria também, né, juntamente com a religiosidade dela ali, né, dos povos que estavam tudo ali junto. Era uma casa bem grande, Seata morava ali, e ela era dividida, né, em 3 partes. Então a primeira parte, que era mais pro lado de fora, né, acontecia cerimônias que eram consideradas, assim, entre aspas, né, mais aceitas pela sociedade da época ali. Então eram as cerimônias mais tranquilas que ocorriam ali para não ter justamente, né, essa perseguição, tanto da polícia na época quanto de outras religiões. E no centro da casa dele, no segundo compartimento, que era no meio, ocorria rodas de samba, né? Então tinha muitos compositores ali fazendo música, faziam, compondo e outras coisas. E tinha a terceiro espaço da casa dela, que era justamente um espaço que a gente, digamos assim, que é uma roda de samba mesmo, né? Porque essa roda de samba ocorria ali, que as pessoas dançavam, era mais solta, né? Uma coisa mais forte ali, mais livre. E as pessoas bebiam, comiam e acabava que essa festa ela sempre se encerrava também com uma cerimônia ali da religião. Então para ela juntava isso tudo ali, não tinha essa separação, né? Na verdade essa separação ela é bastante influenciada, né, através do espiritismo também, né? Quando vem um pouco, né, quando a Umbanda vem por Zélio, não por Zélio, mas um pouco antes, através de Allan Kardec também, por essas práticas espirituais, que teria que ser uma concentração mais tranquila. Então, como a religião ela tinha, né, aqui, por exemplo, o sacrifício animal, ele começa a ser perseguido por isso, sem as pessoas saberem realmente como que ocorre essa prática, para que ocorre essa prática. Os tambores, muitos das casas ali, quando passa a se chamar de Umbanda, ele é um pouco deixado, não acontece isso na Umbanda ali, né, consequentemente. Então, há toda uma doutrinação em relação até às práticas que já existiam ali. Então, a gente começa a notar um pouco essa diferença. Por quê? Porque na África, o culto era assim, é tudo misturado. Não que seja tudo misturado, é porque, na verdade, a espiritualidade não há essa separação. Né? A gente precisa celebrar, estamos aqui, todo mundo está vivendo, tá? Todo mundo nasceu, vai crescer e vai morrer. Então a gente precisa passar por cada etapa da vida, a gente vai passar por tristezas, mas vamos ter que passar por alegrias também. A gente precisa comemorar, celebrar, porque acaba não sendo, né, uma coisa exatamente concluída para nós. A gente não consegue evoluir também se a gente não comemorar, a gente não perceber o como que a gente está caminhando. Então, por exemplo, se a gente nasce, né, a gente é criança, lógico que a gente não pensa muito nisso, na verdade isso veio na minha cabeça agora. Quando a gente está lá no colo da nossa mãe ainda, é bebezinho, a gente começa a engatear, depois a gente dá os primeiros passos, e assim a gente começa a falar, desenvolve a fala ali, depois a gente vai, vive a nossa infância, a nossa adolescência, começa a namorar. Então tudo são etapas ali.
E com isso vem os nossos sonhos, né? As nossas coisas que a gente quer um bom trabalho, que a gente quer um bom parceiro, né? Que a gente quer uma família ou não, a gente não quer nada disso. A gente quer aproveitar a nossa vida de qualquer maneira. E para a gente fazer essa realização, a gente precisa passar por algumas etapas. E essas etapas, elas têm que ser celebradas e comemoradas justamente para a gente reconhecer como estamos caminhando, né? Então, por isso essa grande importância da celebração de cada coisa, né? Hoje em dia a gente temos vários artistas mesmo que falam que comemoram sobre tudo, né? Nem que seja com uma água ali, você levanta a água para cima, brinda ali e fala assim, nossa, hoje meu dia foi bom, eu consegui realizar isso, ou consegui fazer essa parte aí. Etapas pequenas, porque assim a gente fortalece nós mesmos para nós continuarmos nessa caminhada e perceber também a nossa evolução, porque às vezes a gente caminha e às vezes a gente, né, acaba tem essa pregação muito forte de ser bom, tem que fazer bem ao próximo, mas muitas vezes a gente acaba esquecendo de nós mesmos. E não tem como a gente ajudar o próximo se nós não conseguimos nos ajudar. Então essa importância, né, de parar e celebrar, falar assim, opa, eu consegui isso, então eu cheguei até aqui. Beleza, eu não cheguei aonde eu quero chegar, mas eu já dei vários passos, né, aonde eu quero chegar. Então sempre com essa percepção para nós mesmos darmos, né, forças aí e continuarmos sempre seguindo com isso. Então, essa celebração, né, como ocorre o culto, né, de religiões de matriz africana, né, através de várias festas, celebrações, né, justamente essa prática trazida, ela é feita assim, né, com muita comemoração, com incorporação misturada. Hoje em dia a gente não vê muito isso, né, acho que vai ser poucos terreiros, creio que alguns terreiros pode ocorrer isso, ou um espaço, né, que acontece, né? Mas era tudo junto, festa e ao mesmo tempo ocorria ali na casa da Seata, incorporação no meio, consulta, então era tudo junto, né? Lógico, era organizado, ao mesmo tempo misturado ali, né? Porque tinha uma sequência, mas tudo uma coisa bem, uma catarse bem forte, que não se separava nada ali. Então, ao longo do tempo, né, a gente vamos tendo essas interferências até chegar hoje em dia. Então, na casa dela ali, ela ganha muita fama justamente através dessas festas ali. E como que ela vai ter, como que chega, né, a história de ela conseguir curar um presidente. Então, na época, né, o presidente era Venceslau Braz, foi o 9º presidente da República no nosso país, e ele tinha uma doença, né, era chamada ali pelos médicos como eczema, né, que é uma doença que ataca os membros através de uma inflamação, né, ele ataca os membros inferiores e acaba dando ali algumas feridas. E ele tinha essas feridas abertas ali, e ao passar do tempo que ele ia nos médicos, os médicos sempre falavam que não podia tampar essa ferida e que não tinham o que eles fazer. Já tinham tentado várias coisas e a única coisa que eles falavam para ele, olha, tentava fazer um tratamento ali, mas não podia tampar essa ferida. Então, o presidente, né, na época, ele tem um motorista, né, que chama Bispo, e ele frequentava justamente a casa de tia Seata. E ele vira e fala com o presidente, né, e fala assim, olha, eu conheço uma pessoa que pode te ajudar. E ele pergunta, quem que é? Ele falou assim, é uma conhecida minha, ela chama Seata e tudo mais. E aí o presidente pede para ele levar a Seata na casa dele, para fazer esse atendimento para ele. Quando ele chega, né, para a Seata, ele fala para ela, né, que ele falou com o presidente sobre ela, que ela podia curar ele ali. E se ela podia, ele estaria levando ela na casa do presidente. Na mesma hora, a Seata recusa, né, ali, ela fala que não vai na casa do presidente, né, então ela usa a palavra fortemente ali, justamente que quem precisa da caridade que venha até a mim, né, que venha até a casa dela. Então ela fazia caridade ali, ela já sabia, ela mexia com as ervas, mexia com cura, ela dava atendimento ali, né, através de seus guias, né? Então,
ela fala com o motorista, se quiser, o presidente tinha que vir na casa dela. E aí ele vira e fala assim, eu não posso, o presidente não pode vir na sua casa. Era uma casa assim, né, com muita festa, aquela coisa, ele falou assim, jamais o presidente vai poder vir na sua casa. E com isso, né, ele pede, ele implora a Seata ali, porque ele tinha dado a palavra para o presidente. E aí acaba que ela meio que fala assim, não vou, bate o pé. E isso é um relato até mesmo do filho dela, né? O filho dela fala, né, que às vezes ela era um pouco explosiva ali. E ele conta esse caso, na verdade ele que relatou esse caso do presidente, né? Conta como ele rindo, porque às vezes ela era uma mulher um pouco explosiva ali. Então, com isso, né? Seata, ela nega naquele momento, e Seata vai. Na época ela tinha uma cambona que trabalhava junto com ela ali na casa, e Seata acaba incorporando um orixá, onde esse orixá conversa, né, fala com a cambone da Seata ali, justamente que ela precisava assim fazer, ajudar o presidente, e que seria uma coisa simples, que ela conseguiria ajudar ele através de um tratamento ali, com uma receita específica que seria bem tranquilo, que ela poderia ajudar o presidente. E aí o que Seata faz? Ela faz essa receita, né, passa a receita e é levada para o presidente, porque ainda ela não quer ir até na casa do presidente. Só que quando o presidente ele faz ali aquela receita, não dá muito certo. E aí o motorista ele acaba falando com a Seata, né, pedindo ela, né, pelo amor de Deus, vai lá, por favor, vai. E aí ela acaba indo, né, como foi pedido ali para ela, né, uma entidade dela, e ela acaba indo. Essa receita, né, ela é descrita ali com um pó torrado, com algumas ervas, feito um prasto, e ela vai até a casa do presidente, né, ela limpa as feridas dele, passa essa receita sobre ele ali, e fala que com 3 dias ele seria curado, estaria tudo bem, e que não ia ter nenhum problema mais com ele. E assim foi feito, né? Ele acaba sendo curado mesmo, as feridas dele ali é passado. E com isso, gente, com essa história, antes de finalizar ela aqui, eu vou parar um pouco em relação aqui que é denominado ali orixá, né? Que ela incorpora um orixá. Então, quando a gente vê isso, quando a gente estuda um pouco, né, sobre as religiões de matriz africana, a gente vai ver um pouco como que isso tudo começou aqui no Brasil, né, como isso tudo é difundido. As entidades em si, elas acabavam sendo denominadas orixá ali. Então, não quis dizer, né, provavelmente não foi um orixá que incorporou ali em Seata, mas poderia ser ou um preto velho, ou poderia ser uma pombagira ali, ou um caboclo que incorporou, né, falou, pediu a cambona para dar o recado a Seata ali, e juntamente com a receita que ela já fazia, como ela já manipulava as ervas ali e tudo mais. Por que eu estou chamando a atenção com isso? Porque antes, né, do candomblé mesmo, até chegar na Umbanda também, eu já citei várias religiões de matriz africana que se desenvolveu ao longo do tempo, desde o período, né, que os escravos chegam aqui. Então essas religiões, né, através dos povos originários, já existiam aqui, né, com os indígenas. Então há toda essa mistura ali, né, com o povo negro junto com os indígenas ali, a gente vai criando várias coisas ali. Então, juntamente também com a religião popular da época. Então a gente acaba tendo, né, muitas religiões, algumas delas chamavam a entidade ali, por exemplo, de Tata. Então, essas entidades hoje em dia, né, que a gente nomeia, é mais conhecido dentro da Umbanda. Então, Exu, Pombagira, Caboclo, Preto Velho. Então, elas advêm já, né, há bastante tempo, já sendo incorporado, né, nas pessoas ali, dando passes, dando algumas receitas, né, fazendo alguma cura, alguma coisa ali, participando de todo esse ritual. Então é muito comum quando a gente visita esses livros, né, rever essas histórias, vão estar falando ali que é um orixá que incorporou, mas
é, na verdade, uma entidade, né? Na época é muito característica quando a gente fala de macumba, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Que esse nome é dado lá, que também já existia ali incorporação de pombagira, incorporação de caboclo, de preto velho. Então já era essa mistura. E aqui vocês percebem que a gente não estamos falando de candomblé nem de umbanda. Era, por exemplo, a cabula, outros segmentos que tinham, né, que com elas fossem modificando algumas coisas, até que hoje em dia a gente chega na umbanda, que a umbanda ela bebe, ela, né, aproveita, né, de bastante dessas outras religiões, né, essas tradições elas vêm seguindo e acaba chegando na umbanda hoje em dia. E assim como a gente temos diversos tipos de umbanda e muitos desses cultos ainda estão presentes, né? Ainda existe, outros foram acabando tendo essa distinção, sendo praticamente extintos mesmo, e é mais comum hoje em dia a gente ver aí a umbanda. Como a gente tem um catimbó também, vários outros tipos de religiões aí, afro-brasileiras. Então com isso, né, logo após Seata, né, fazer esse tratamento no presidente, ele é curado e ele pergunta para ela, né, justamente, fala assim, olha, o que eu posso te oferecer, né, em troca dessa cura que você proporcionou, porque ele já sabia que ela não queria ir lá antes e tudo mais, e ela vai, faz de bom grado, e aí Seata vira para ela e fala assim, olha, para mim nada, e eu não quero nada, mas eu queria que você desse um emprego ao meu marido. Então ela foi casada ali, teve 14 filhos, e o marido dela, ele também veio da Bahia, né? E ele, na hora, o presidente pergunta, olha, o que seu marido fez? Ele estuda? Já estudou? Fez alguma coisa? Aí ela fala assim, olha, ele estudou, né? Porque ele tinha estudado no Recôncavo Baiano, tinha iniciado em medicina, né? Então ele faz 2 períodos de medicina, só que ele para o curso ali, vai para o Rio de Janeiro ser comerciante. Mas esse relato, por que ele deixou de fazer medicina, por que ele foi ao Rio de Janeiro também, são relatos perdidos que a gente não sabe, não encontra por que ele fez isso. Então ela conta isso, que ele estudou, né, até o 2º período de medicina e que se ela poderia fazer alguma coisa ali por ele, colocar ele em alguma área. E ele vira e fala assim, olha, não tem como, porque como ele não é formado ainda, ele não tem a conclusão do curso. Aí ele pensou e falou assim, a única coisa que eu posso fazer com ele, um emprego que eu poderia arrumar com ele ali, seria, né... Eu acho que eu passei. Que vai colocar ele como chefe de polícia ali. Então ele virou, na verdade, né, funcionário do gabinete do chefe de polícia. Então agora ele adentra ali, né, esse universo da polícia e trabalha juntamente com os policiais ali, justamente concedido pelo presidente através de um pedido de Seata. E com isso, Seata ela ganha uma fama ainda maior em relação a isso, porque agora, né, as festas na casa de Seata passam também, né, a ser escoltada ali por policiais. Então sempre quando existia festa na casa dela, tinha 1 ou 2 policiais na porta ali, né, justamente para não ter nenhum conflito assim, com outros policiais ou qualquer tipo de repressão ali. E quando as festas dela davam mais tempo ali, 3, 5 dias, 10 dias, tinha mais policiais escoltando ali, né, a porta da Seata. Então com isso, né, para a época foi algo bem revolucionário ali. Então ela consegue ter, né, criar esse maior respeito e maior fama também, porque a casa dela agora, né, se torna bastante famosa e ela também se torna bastante famosa justamente, né, por estar sempre em festa, sempre ter o culto ali da sua religião, ter ajuda, né, sendo ajudado ali os povos que eram naquela região ali e também ter a presença de policiais protegendo aquela área. Então por isso ela ganha toda essa notoriedade ali. Então ela acaba sendo muito respeitada através disso.